amados irmãos. Peço que a igreja abra as Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10. Faremos a leitura dos versos 32 ao verso 52 do Evangelho de Marcos. É com muito temor e tremor que nós assumimos o púlpito da igreja para falar à congregação do Senhor no dia do Senhor, e os irmãos não fazem ideia do peso que é, do privilégio, mas da responsabilidade que nós temos de vir aqui e ser instrumento, boca de Deus, para falar à igreja no dia do Senhor, para aprender mais da palavra de Deus. Leamos o texto em Marcos, capítulo 10, verso 32 ao verso 52. É um trecho longo da palavra de Deus, mas é uma narrativa muito simples, muito fácil de ser compreendida. Então, peço que os irmãos prestem atenção, com reverência, com interesse, porque, de fato, a palavra de Deus tem muito a nos ensinar nesse trecho, especificamente, que é Cristo indo à sua paixão em Jerusalém. Então, é um texto muito rico. Leiamos, então, a palavra de Deus de Marcos, capítulo 10, verso 32 a 52. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. O pedido de Tiago e João, agora nessa próxima porção, verso 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado por essa oportunidade, Pai, de estar diante da Tua palavra. Peço, Pai, que o Senhor me use, porque sei que de mim mesmo, Pai, sou entrave aos meus irmãos,
sou um entrave à tua palavra, mas o Senhor, Pai, que se dignou a usar-nos, aqueles que o Senhor mesmo escolheu, para trazer a tua palavra. Sabemos que somos meros instrumentos, Pai, vasos de barro, mas a excelência do poder vem de ti, vem da tua ação e do poder do teu Santo Espírito. E que assim, Pai, essa congregação, a mim e a meus irmãos, sejamos confrontados, confortados, exortados e consolados pela tua palavra. Essa é a nossa oração, Pai, nesse momento. E rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos aqui já foram assistir a uma peça de teatro, ou se já acompanharam uma história dividida em capítulos, como um livro ou uma série. Mas para quem já foi ao teatro, sabe, né, já leu algum livro do gênero de teatro, Shakespeare, por exemplo, sabe que uma peça de teatro é frequentemente dividida em atos. O presbítero George falou hoje pela manhã, né, os atos da redenção, né, da cosmovisão, criação, queda, redenção e consumação. Então, acabou me facilitando, porque eu não sei se é do conhecimento de todos, né, que uma peça de teatro é dividida em atos. Os mais velhos aqui, como eu, assisti muita peça de teatro lá no Rio, estou acostumado com isso, mas acho que a geração mais nova não pegou essa divisão. Mas normalmente é assim, a peça de teatro, até pela extensão, tem um ato, encerra, aí tem um período ali um período para um intervalo, né? E depois se retoma no segundo ato, e assim a história vai até ela ser varrida e a peça pode ser compreendida no seu todo. E isso ajuda a revelar o sentido completo da narrativa, da história, do enredo que está sendo criado. Esses atos, então, eles criam esse ritmo da história e ajudam o público a entender cada detalhe dessa história. E eu não sei se vocês repararam, mas nesse texto agora que nós lemos, nós também encontramos uma história organizada em 3 atos, trazendo verdades espirituais profundas para nossas vidas. Esses 3 atos são, do verso 32 ao 34, é o primeiro ato, Jesus a caminho da cruz. O segundo ato é a busca por glória de 2 discípulos, Tiago e João, versos 35 a 45. E o terceiro ato, a cura do cego Bartimeu em Jericó, encerrando assim esse trecho do verso 46 ao verso 52. Mas antes de nós começarmos a examinar esse texto, esses 3 atos, eu quero fazer um breve esclarecimento, porque a forma como nós interpretamos tudo ao nosso redor, desde a nossa existência até as questões mais práticas da vida, é chamada de cosmovisão. O pastor acabou falando isso também aqui pela manhã. Nós já estudamos aqui, inclusive eu e o presbítero Jorge demos uma classe, o presbítero Jorge já deu outra, sobre o tema de cosmovisão. E nós vimos nessas aulas, nessas classes, que a palavra cosmovisão ela é formada de 2 palavras, a palavra cosmo, ou universo, ou mundo, e a palavra visão, que é o ato de enxergar ou de ver as coisas. Então, literalmente, cosmovisão significa visão de mundo ou modo, maneira de enxergar o mundo. Isso significa cosmovisão. E, em outras palavras, mesmo que você nunca tenha ouvido esse termo, cosmovisão, isso não muda uma coisa, um fato, que você tem uma cosmovisão. Todos nós, todas as pessoas têm uma cosmovisão, uma forma de interpretar a vida. E é isso que uma cosmovisão nos dá. Ela nos dá uma forma de interpretar a vida, a forma como nós tomamos decisões, como formamos as nossas opiniões sobre os mais diversos assuntos, propósito de vida, como também política, cultura, economia, sexualidade, artes, lazer, cultura, educação e família. Tudo isso, nós temos uma maneira de nos portar, o que nós entendemos disso e uma forma que nós nos comportamos à luz da nossa própria cosmovisão. E, obviamente, não é preciso dizer que muitas dessas cosmovisões, elas são contrárias à palavra de Deus na sua maneira de enxergar e de experimentar a vida. E, embora, meus irmãos, nós tenhamos essas inúmeras formas de enxergar a vida, no fundo, todas elas, essas cosmovisões, giram em torno de 3 perguntas fundamentais, que moldam toda a nossa existência nesse mundo. Quem é Deus? Quem nós somos? E o que esperamos da nossa relação com Ele? Até o ateu, que não crê em Deus, como a Bíblia relata lá,
comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ele não entende que há Deus, ele não se preocupa com isso, e a relação dele com Deus é inexistente, por isso que ele desfruta da vida. Então, até o ateu, ele tem uma forma de entender que está relacionada a isso. Ele não crê que Deus existe, ou seja, Deus é uma consideração, é uma variável na sua própria forma de enxergar a vida, de que Deus não existe. E essa passagem, meus irmãos, com a qual nós vamos lidar essa noite, nos apresenta esses 3 atos, 3 cenas, que expressam 3 visões diferentes da vida. E é a respeito delas que eu quero refletir nessa noite com os irmãos, sobre o tema que está aqui, apareceu aqui mais cedo: cruz, glória e serviço. 3 visões da vida. E a pergunta, então, básica da nossa mensagem hoje é: como você tem visto a vida? Como você tem enxergado a vida neste mundo? E o primeiro ato, que começa aí no verso 32, nos apresenta de imediato a visão de Jesus Cristo, a maneira como o próprio Filho de Deus enxerga a vida. E o texto começa, meus irmãos, aí no verso 32, dizendo que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Cristo estava indo para a sua paixão, aquilo que ele vai ser entregue na mão dos pecadores e vai cumprir o projeto de Deus, se entregando pelos pecadores na cruz do Calvário. E essa maneira, meus irmãos, como Marcos retrata a imagem dessa caminhada de Jesus e dos discípulos, ela é curiosa e reveladora. Por quê? Marcos diz que Jesus vai à frente e os discípulos vão atrás do Mestre. E literariamente falando, irmãos, essa é uma imagem repleta de significados. Essa imagem de Jesus à frente e dos discípulos atrás mostra, indica que Jesus é o Mestre e os discípulos são os seus aprendizes. Cristo, como o bom pastor que vai dar a sua vida pelas ovelhas, ele está à frente, liderando o grupo. E em segundo lugar, essa imagem também indica que o caminho de Jesus e o caminho dos discípulos não são caminhos diferentes. Ou seja, na verdade, os discípulos, eles não são apenas pessoas que caminham com um mestre, mas eles são pessoas que pisam os mesmos passos do mestre. Eles caminham pelo mesmo caminho que o mestre pisou. Em terceiro lugar, essa imagem, então, mostra, que Marcos apresenta aqui, nos chama atenção para a firmeza, resiliência e a forma resoluta como Jesus Cristo vai em direção a Jerusalém. E por isso ele se porta à frente dos discípulos. Por quê? Porque Cristo vai decidido, ele vai consciente do que estava para acontecer em Jerusalém. Jesus está indo dar a sua vida pelas suas ovelhas. Seus discípulos, no entanto, eles estão, como o texto relata aí, com um espírito dividido, no verso 32. Porque, por um lado, estão admirados com Jesus Cristo, mas também estão temerosos e assustados. O texto diz que eles estavam tomados de apreensões. Então, os discípulos, eles estão apreensivos com aquilo que vai acontecer, estão temerosos. Afinal, ir para Jerusalém na companhia de Cristo é muito arriscado. As coisas elas estão ficando muito sérias agora, tá? A cruz começa a despontar no horizonte. Então, Cristo está caminhando para os seus últimos dias na terra. E a atmosfera, então, é séria, ela é pesada. E Cristo está, então, os seus discípulos estão entendendo que essa atmosfera está tensa justamente porque Cristo está chegando no seu sacrifício derradeiro. Mas os discípulos, meus irmãos, em quarto lugar e último, essa imagem pintada aqui por Marcos, de Jesus à frente e os discípulos atrás, indica que Jesus vê com clareza. Jesus enxerga sem obstruções aquilo que está à sua frente, mas os discípulos nem tanto. Eles têm dificuldade de enxergar e de entender aquilo que está por vir. O texto continua e diz que num determinado momento da caminhada em direção a Jerusalém, Jesus chama os discípulos à parte e anuncia tudo aquilo que está para acontecer. E aqui tem 2 coisas interessantes a respeito desse anúncio de Cristo. Afinal, essa não é a primeira vez que Jesus fala a respeito daquilo que haveria de acontecer em Jerusalém. Na verdade, irmãos, essa é a 3ª vez que Jesus fala a respeito desses acontecimentos de Jerusalém. Se você voltar aí na sua Bíblia, ao capítulo 8 de Marcos, versos 31 a 33, você vai encontrar, então, a primeira vez que Jesus descreve aos discípulos o que estava para acontecer.
no capítulo seguinte, capítulo 9 de Marcos, versos 30 a 32, pela segunda vez Jesus fala para os discípulos daquilo que haveria de acontecer, e foi o texto que nós lemos na liturgia. E agora, então, no capítulo 10, versos 33 e 34, pela terceira vez, Jesus fala a respeito daquilo que está por vir. Meus irmãos, isso prova que Jesus nunca enganou os seus discípulos a respeito daquilo que o aguardava em Jerusalém. Esta terceira vez que Cristo fala é a forma mais direta e mais detalhada de todas elas. Jesus fala 7 verdades, de coisas que estão para acontecer em Jerusalém. Nesse capítulo 10, então, ele detalha significativamente tudo aquilo que vai acontecer quando ele chegar em Jerusalém. Durante a semana, se você quiser conferir isso, leia os capítulos 14 e 15 de Marcos, desse Evangelho de Marcos, e compare a ordem desses acontecimentos do último dia de vida de Jesus com esses versos 33 e 34, em que Cristo, profetiza a respeito do que está para acontecer. Você vai perceber que as coisas acontecem exatamente na ordem em que Cristo prevê aqui nesses versículos 33 e 34. O que chama a nossa atenção, irmãos, para o fato de que Jesus sabia exatamente o que o aguardava em Jerusalém. E o que é impressionante ainda mais, irmãos, é que apesar de saber todas as coisas que o aguardavam em Jerusalém, Jesus Cristo vai. E ele não apenas vai, ele vai de uma maneira decidida e resoluta. E eu não consigo, irmãos, olhar para esse texto, para isso, sem me admirar do nosso Redentor. João 12, 23, 27, mostra Jesus ainda mais próximo da sua agonia do Calvário, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Que firmeza, irmãos, do nosso Redentor. Ele não foge no momento derradeiro, ele vai com coragem, de forma decidida e resoluta, salvar o seu povo, entregar a sua vida em resgate por aqueles que lhe pertencem. E aqui, para a gente ter uma ideia, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você reage diante da necessidade de ir a um lugar desconfortável para você? Por exemplo, a casa da sogra. Brincadeira, acho que alguns já estão acostumados. Minha sogra está aqui presente, eu não tenho esse problema, então, graças a Deus, eu não enfrento isso. Mas uma coisa mais séria, ou, por exemplo, como você reage ao seu primeiro dia no trabalho, na universidade, com aquela ameaça de trote, de não conhecer ninguém e ter que interagir, isso também dá apreensões na pessoa. Ou mais sério ainda, como é que você reage quando você tem que voltar ao médico depois de uma bateria de exames para receber algum tipo de diagnóstico que ele está para te fornecer? Se você for como eu sou, você vai tentar fugir desses lugares, Ninguém gosta de estar em lugares desconfortáveis, não é mesmo? Mas, se você não tem como fugir, você até vai, só que você vai com pesar, você vai relutante, você vai apático, você vai cheio de apreensões e talvez vai até reclamando, Mas agora, imagine, irmãos, se você soubesse que o lugar para que você está se dirigindo é o lugar onde você vai ser traído, humilhado, agredido e morto. Você vai com essa disposição, sabendo tudo isso que você vai enfrentar? E se você for de maneira decidida e resoluta, será que realmente você vai assim? A resposta lógica, natural, é que não, que a gente vai tentar fugir dessa agonia. Mas a maneira, irmãos, como Jesus vai, decidida, firme, resoluta, ela é absolutamente reveladora, porque mostra a maneira como Cristo enxerga a vida, como ele vê a Deus, como ele vê a si mesmo e como ele vê a relação dele com Deus. A pergunta, então, é: por que Jesus, apesar de saber o que vai acontecer com ele, vai a Jerusalém dessa forma, totalmente decidida e resoluta? Em primeiro lugar, irmãos, ele vai porque ele vê o Pai como autoridade suprema. Ele sabe que o plano do Pai é o plano que deve ser colocado em prática. Por isso que ele fala: precisamente vim para essa hora. Pai, afasta de mim esse cálice, porém não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, ele sabe que o plano do Pai é o plano que deve ser colocado em prática. Em segundo lugar, Cristo vai dessa forma resoluta porque ele sabe que ele é servo do Pai e ele se vê na condição de servo de Deus. E em terceiro lugar, ele vai porque ele sabe que no plano do Pai existe um padrão. E qual é o padrão? A vitória vem depois do sofrimento. Esse é o padrão do plano do Pai. A vitória vem depois do sofrimento.
Repare na descrição que Jesus faz dos eventos que vão acontecer em Jerusalém. Ele não descreve a sua ida a Jerusalém como uma ida para o seu fim definitivo. Jesus descreve a sua ida para Jerusalém como uma ida para um lugar de vitória. O verso de número 34 termina com Jesus dizendo que depois de 3 dias, o Filho do Homem ressuscitará. Ele sabe que está indo para o lugar da sua vitória, mas ele também sabe que não existe ressurreição sem morte. Ele sabe que não existe triunfo sem sofrimento. E ele sabe que não existe coroa sem cruz. Como Jesus, então, resumindo, como Jesus vê a vida, ele olha para a realidade na perspectiva da autoridade suprema do Pai, ele tem consciência do seu lugar de servo do Pai na história, e ele olha para a realidade na certeza de que o projeto do Pai possui um padrão. A vitória é precedida pelo sofrimento. E aqui nós temos a visão de Cristo. A primeira visão desses 3 atos, o primeiro ato é a visão de Cristo. E aí a gente caminha para a segunda cena, o segundo ato. Nós temos a maneira como os discípulos enxergam a vida e a realidade. E eu quero que você perceba aqui, irmãos, como essa forma dos discípulos enxergar a vida é completamente diferente, é antagônica à maneira como Cristo enxerga a realidade. O texto diz que logo depois que ele anuncia o que aguardava em Jerusalém, 2 dos discípulos, Tiago e João, se aproximam dele com um pedido absolutamente inapropriado. E lembramos, irmãos, Cristo tinha um grupo seleto, os 12, e Pedro, Tiago e João eram ainda mais próximos de Cristo dentro do grupo dos 12. E aqui você tem, então, 2 discípulos dos mais próximos de Cristo, dos 12. Tudo isso que vai se dar aqui é com aqueles que haviam aprendido dos pés do Mestre. Então, olha como eles estão próximos, eles têm familiaridade com Cristo, mas eles têm alguma certa dificuldade de interpretar a vida, mesmo caminhando com o Senhor. Então, isso é interessante a gente manter em perspectiva. E vejam, irmãos, que, ao que tudo indica, os discípulos, Tiago e João, eles sabiam que esse pedido ele era inapropriado. E por que a gente vê isso? Porque eles não fazem o pedido logo de cara. No verso 35, diz que eles se aproximam de Cristo e desejam comprometer Jesus previamente dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. É mais ou menos como uma criança, que não quer ouvir não, ela chega: pai, você me dá tal coisa? Já chega assim, eu vou pedir, mas você já tem que se comprometer. Então eles já chegam para Jesus dizendo mais ou menos o seguinte: Senhor, já que somos amigos, vamos fazer um trato? Nós vamos fazer um pedido e aí o Senhor, já por antecipação, diz que vai atender. Tudo bem? Pode ser dessa forma? Qual é então, irmãos, a reação de Cristo? Ele responde com outra pergunta, é o que diz o verso de número 36. Ele olha para eles e diz: o que vocês querem que eu lhes faça? Isso mostra, irmãos, uma lição prática para nós que somos crentes. Não devemos nos comprometer previamente com ninguém. Cristo, o próprio Filho de Deus, ele não se comprometeu, não, beleza, eu vou fornecer, eu vou conceder para vocês o que vocês pedem. Não, ele quer ouvir o que vocês querem, porque se for algo imoral, for algo que não compete a nós, por exemplo, isso é uma aplicação, precisamos saber o que a pessoa quer requerer de nós. E Cristo, com sabedoria, como Deus encarnado, ele não se compromete com a vontade de homem primeiramente. Então, ele quer saber da boca dos discípulos o que eles têm de pedido. Então, irmãos, essa pergunta, através da qual Jesus responde os discípulos, não é uma mera brincadeirinha retórica. O Filho de Deus aqui, ele não está usando um artifício argumentativo de quem quer ganhar tempo e fugir de situação difícil. Não, jamais, absolutamente não é isso. Essa fala de Jesus é uma resposta honesta, que revela novamente a maneira como Cristo via a vida. Mais especificamente, revela a maneira que revela o comprometimento exclusivo de Jesus Cristo com a vontade do Pai. Reparem que quando Tiago e João chegam para Jesus e dizem assim: nós queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Eles estavam pedindo a Jesus que se comprometesse previamente com a vontade deles, dos homens. É como se eles dissessem assim: Cristo, assina um cheque em branco e aí depois nós colocamos de fato o que nós queremos. Quando Jesus olha para eles e diz então: o que queres que eu lhes faça? Jesus pede que eles antecipem esse pedido. E o que Jesus está dizendo aqui, isso é importante, Jesus está dizendo, basicamente, sem palavras, é que ele não pode se comprometer finalmente com vontade de homem nenhum. Porque ele tem um compromisso exclusivo com a vontade do Pai. E isso nos ajuda a entender por que Jesus caminhava dessa forma resoluta, firme, decidida para Jerusalém, apesar de todo o sofrimento que o aguardava.
como é que ele consegue fazer isso? E a resposta, irmãos, é porque ele amava a Deus. O alvo da sua vida era fazer a vontade de Deus. Ele fala que a sua comida, a sua bebida era fazer a vontade do Pai. E Jesus sabia que a vontade de Deus para ele envolvia primeiro o sofrimento e depois a vitória. Primeiro a cruz, depois a coroa. Jesus via a vida assim, mas os discípulos, irmãos, não funcionavam numa completamente diferente, numa sintonia completamente distinta do seu mestre. Quando Jesus olha para eles e pergunta, o que vocês querem que eu faça a vocês? Eles então respondem dizendo, o Senhor está indo para Jerusalém. Tem aquela promessa de reino, de reinado, né, que o Senhor vai estabelecer, de que o Senhor vai se assentar no trono de Davi, não tem? Vamos fazer um combinado então, mestre? Quando o Senhor se assentar na cadeira de Davi, lembra de nós, né? Coloca nós dois aqui, né, que andamos com o Senhor durante toda a vida, um do seu lado direito e um do seu lado esquerdo. Irmãos, não é preciso fazer muito esforço para perceber como esse pedido é um pedido inapropriado. Primeiro, ele é um pedido absolutamente insensível. Jesus havia acabado de falar pela terceira vez com os seus discípulos que ele estava caminhando em direção ao lugar do seu sofrimento. Ele tinha acabado de dizer, eu estou indo para lá, eles vão me pegar, vão me prender, me agredir, cuspir na minha face, me crucificar e me matar. Pensa aqui comigo, irmãos. O que você espera dos seus amigos quando você conta para eles uma situação de sofrimento, né, de tribulação que você está vivendo? Talvez você espere que eles olhem, né, que ele olhe para você com compaixão, que te consolem, que te fortaleça, que dizem que você não está sozinho nessa luta, que eles estão com você. Mas como é que então os amigos de Jesus reagem quando vem Jesus sendo levado para o lugar em que ele vai perder tudo, inclusive a sua vida? Eles olham para Jesus e perguntam em outras palavras, mestre, como é que a gente pode garantir que a gente não perca tudo junto com você? É basicamente isso que eles estão pedindo aqui para Cristo. Seria mais ou menos, irmãos, para ter um pouco dessa situação mais prática aqui para nós, né? Você está com um assaltante se aproximando, né, apontando uma arma, né, um revólver para você, na sua cabeça, e você está com o seu fim ali iminente, de a sua vida terminar, né, você correndo perigo de vida, mas aí o assaltante permite que você mande uma mensagem para um amigo, para contar disso, tentar, né, obter algum consolo, até mesmo um resgate, mas aí o seu amigo te manda uma mensagem dizendo mais ou menos assim, olha, se der tudo errado aí e você morrer, você tem como deixar o carro e o iPhone para mim? É basicamente isso que os discípulos estão fazendo. Cristo está indo para a sua agonia, o Filho de Deus vai ser abandonado pelo Pai na sua obra de salvação e de resgate por nós, e os discípulos estão preocupados com a herança do reino, onde eles estarão, o que eles ganharão com a caminhada com Cristo. É basicamente isso, irmãos, que está acontecendo. E os amigos de Jesus, então, eles são absolutamente insensíveis em relação a isso que Cristo está passando. Mas o pedido, além de ser insensível, é um pedido egoísta. Irmãos, Jesus estava indo em direção a Jerusalém para entregar-se em favor do seu povo. O pedido dos discípulos revela que, embora eles estivessem andando com Cristo na mesma direção a Jerusalém, eles tinham objetivos completamente diferentes. Eles estavam pensando exclusivamente naquilo que eles podiam ganhar e não naquilo que eles podiam oferecer. Jesus estava indo a Jerusalém para oferecer a sua vida em resgate aos eleitos de Deus. Os discípulos estavam indo a Jerusalém pensando, como é que nós vamos lucrar quando chegarmos lá? E aí, irmãos, isso aqui tem uma aplicação para nós. Como é que você tem andado com Cristo? Está alinhado com os valores e os objetivos do reino de Deus? Ou você está esperando, né, experimentar, visando apenas conveniências pessoais? O que te motiva a seguir a Cristo? Aqui nós temos um ciclo íntimo do Senhor, estão caminhando na mesma direção com o Mestre e com objetivos completamente distintos. Isso fica também um alerta para a liderança da igreja. Familiaridade com Cristo, status de liderança, você pode estar vivendo como os discípulos estavam e com um alinhamento completamente diferente ao seu Rei, ao Senhor Jesus Cristo. Então, essa aplicação fica para nós. Mas, retomando, o pedido, além de tudo, né, de ser insensível, de ser egoísta, é um pedido também absolutamente orgulhoso. E a evidência disso está no texto, né, está no que acontece logo em seguida aí no texto, né, no verso 38. Jesus recebe o pedido deles e ele responde dizendo, vocês não sabem o que estão pedindo, vocês não têm ideia daquilo que vocês estão fazendo. E ele emenda então Cristo com uma outra pergunta, será que vocês podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? E preste atenção agora, irmãos, na resposta
de Cristo, ele reafirma de novo o padrão, né, do projeto de Deus aqui. Existe vitória em Jerusalém, mas antes da vitória existe o sofrimento. E isso é o que Jesus reafirma ao fazer essa pergunta. E sabe o que é impressionante, irmãos? É que tendo Jesus perguntado, vocês são capazes de beber o cálice que eu bebo? Ou seja, vocês são capazes de passar por aquilo que eu vou passar? Eles olham para Jesus e dizem, sim, nós somos. Nós podemos fazer isso que o Senhor exige de nós. Vejam, irmãos, como a visão dos discípulos a respeito de si mesmos era uma visão exagerada. Os discípulos se viam em condições de fazer aquilo que Jesus faria, que ele estava indo fazer em Jerusalém. E esse não era apenas o pensamento de Tiago e João, porque quando a gente lê esse texto, a gente percebe que os 10 se indignaram contra Tiago e João quando eles fizeram esse pedido. E a gente pode imaginar, a princípio, que a indignação dos 10 é contra o conteúdo, né, o teor daquilo que Tiago e João pediram. Mas só parece que é isso, porque, na verdade, a indignação dos 10 contra Tiago e João é a indignação contra a coragem deles. E sabe por que é que os 10 ficam indignados, então, com os 2? Porque eles fizeram pedido antes deles, ou seja, eles queriam fazer esse pedido também. E como é que a gente pode confirmar isso? O texto que nós lemos na liturgia, né, capítulo 9, versos 33 e 34, diz que, ao longo da caminhada deles com Jesus em direção a Jerusalém, eles tinham um assunto reinante entre eles. Eles discutiam algo comumente entre os 12. E sabe o que é? Qual deles era o maior? Foi o que nós lemos. Esse, então, não era um assunto que apenas Tiago e João conversavam e tinham interesse. Esse era um assunto que os 12 conversavam o tempo inteiro. E, portanto, quando eles veem que Tiago e João têm a coragem de fazer esse pedido, eles dizem, por que eles chegaram antes de nós? A gente podia ter criado coragem, a gente podia ter feito esse pedido antes dele. E, na verdade, irmãos, então aqui nós vemos que o grupo apostólico, naquela ocasião, estava tomado por uma visão de Deus, uma visão de si mesmo e uma visão da relação com Deus que era contrária à visão de Jesus Cristo. Mesmo tendo familiaridade e caminhando com o Senhor, eles não tinham a mesma visão de Cristo. E vocês percebem, irmãos, como é diferente essa visão deles? Percebem isso? Jesus vê o Pai como autoridade suprema, vê a si mesmo como um servo e sabe que o plano do Pai é cruz primeiro, glória depois. Isso é a visão de Cristo. Mas os discípulos, eles querem glória imediata, sem qualquer tipo de sofrimento, porque eles são seres humanos como nós, e eles têm a tendência de verem a si mesmos como autoridade suprema que o universo deve atender. É isso que o texto está abordando aqui. E no final das contas, irmãos, só existem 2 maneiras de se ver e experimentar a vida. Uma maneira que coloca Deus no centro e coloca tudo em volta dele, essa é a visão dos redimidos, a cosmovisão dos crentes, e a outra maneira que coloca a gente mesmo no centro e todo o restante em volta de nós. Essa é a cosmovisão dos que são rebeldes contra o Senhor. E só existem, então, essas 2 maneiras de enxergar a realidade. E a pergunta é, como Jesus lida com os discípulos? O texto vai mostrar que Jesus trabalha para corrigir a visão deles, fazendo basicamente 2 coisas. A primeira coisa, então, que Jesus faz é dar um choque de realidade nos discípulos. Ele olha para eles e diz assim, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Percebem o que Jesus está fazendo aqui? Ele está dando um choque de realidade nos discípulos. Ele está dizendo, o projeto de Deus é superior ao projeto de vocês. Embora vocês tenham um plano que é encontrar glória sem passar pela cruz, eu quero dizer para vocês, com toda clareza, que o plano que vai se cumprir na história é o plano de Deus e não o plano de vocês. É isso que Cristo está falando aqui. E notem, irmãos, que Jesus diz isso sem dourar a pílula. Ele diz isso sem meias palavras. Ele quer que os discípulos tenham, de fato, esse choque com a realidade. E o que Jesus estava dizendo, então, para eles é, se vocês são meus discípulos, vocês não deveriam esperar que acontecesse com vocês algo diferente do que vai acontecer comigo. Existe uma glória, de fato, preparada para vocês, servos, discípulos do Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Embora essa glória caiba apenas ao Pai distribuir, né, que ele fala, né, cabe ao Pai, Cristo vai falar aí. Mas antes de experimentar essa glória, diz Jesus então aos discípulos, vocês precisam se preparar para o sofrimento. Esse é o choque de realidade. Paulo fala para Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. É assim, então, que Jesus trata o coração dos discípulos nessa ocasião, dando um choque de realidade, que o sofrimento, ele faz parte da caminhada da vida cristã. E, em segundo lugar, depois de dar, então, esse choque de realidade neles, né, dos discípulos, Jesus confronta eles com o fato de que eles estavam assimilando uma visão inadequada.
que era comum fora do reino de Deus, mas não fazia o menor sentido dentro do reino. Jesus os chama, nos versos 42 e 44, e diz a eles: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. O que Jesus está dizendo, irmãos, vocês sabem como é que funciona o exercício de liderança lá fora no mundo. Lá é assim, quem é grande é servido pelas pessoas e ele continua, mas entre vocês não é assim, não deve ser assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo dos outros. É o que está em Marcos 35. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui, ao proferir essas palavras, é mostrar aos discípulos que a expectativa com a qual eles estavam trabalhando era o resultado de uma lógica estranha ao reino de Deus. E essa lógica, obviamente, precisava ser questionada, ser confrontada. E no mundo funciona de fato assim mesmo. As pessoas destacadas, elas são servidas, elas se valem às vezes até de forma, explorando o próximo para satisfazer os seus próprios desejos. E era isso que os discípulos estavam desejando. Eles estavam olhando para a participação deles no projeto de Jesus Cristo, dizendo: nós somos importantes nesse projeto, afinal, ele escolheu 12 homens. E se nós somos importantes, vai chegar um momento na nossa caminhada em que as outras pessoas vão nos servir. Aí Jesus olha para eles e diz: vocês estão trabalhando com a lógica mundana. Esse pensamento traduz a lógica do mundo, porque no mundo, é só no mundo que autoridade é sinônimo de ser servido. É no mundo que grandeza está ligado a receber. No reino de Deus, as coisas são completamente diferentes. As pessoas destacadas, elas servem. No reino de Deus, os grandes se doam, se gastam, se entregam para que as necessidades das outras pessoas sejam atendidas. E essa é a lógica do reino, irmãos, simplesmente porque ele é o reino de Jesus. E no reino de Jesus, ele é o padrão. Como Jesus fez, qual foi o seu modo de proceder? Olha como ele termina aí o verso de número 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E antes de continuar, então, e chegarmos, enfim, no último ato, que é o papel do cego Bartimeu nessa história toda, eu quero fazer uma pergunta. Como você costuma ver a vida? Qual é a sua cosmovisão? Já vimos a de Cristo e vimos dos discípulos. Tem familiaridade, caminham com o Mestre, mas com uma visão completamente diferente. Como está a sua visão caminhando com o Senhor? Certo? E eu sou da opinião, irmãos, por isso que eu fiz essa pergunta, de que se nós formos honestos, sondarmos os nossos corações, nós vamos precisar admitir que a nossa visão não costuma ser muito diferente da visão desses discípulos. Afinal, nós também temos essa tendência de ver a vida como se nós fôssemos o centro do universo, como se as coisas girassem ao nosso redor. E nós costumamos também sonhar com vitória sem sofrimento, com coroa sem cruz. E quer ver uma coisa? Vou mostrar na nossa vida real como a gente, de fato, percebe e às vezes caminha dessa forma. Nós queremos o corpo perfeito, mas sem exercício, sem dieta, sem disciplina. Nós queremos conhecimento, mas sem o rigor e o enfado dos estudos. Nós queremos estabilidade financeira, mas sem o trabalho árduo, sem as privações temporárias. Nós queremos filhos bem educados, mas sem investir tempo e energia para a educação e a disciplina deles. Nós queremos salvação sem mortificação da carne. Queremos a santificação sem dedicação às Escrituras e sem esforço. Nós queremos a glória de Jesus sem o sofrimento de Jesus. Nós somos muitas vezes como Tiago e João. Só que talvez não tenhamos a honestidade e nem mesmo o confronto da palavra de Deus, desmascarando essa forma de vivermos o Evangelho. Caminhamos com o Senhor, temos familiaridade com a palavra, com teologia, mas muitas vezes queremos glória sem cruz, queremos triunfo sem sofrimento. Estamos igualzinho a esses discípulos. E o que Jesus, irmãos, então vai deixar claro aqui nessa passagem é que não existe isso, que é impossível, a vida cristã está dissociada de sofrimento, de resignação, de tribulação, mas obviamente de contentamento, de dependência e de fato receber de Cristo essa capacitação para passar por essas coisas. E se você, irmãos, deseja seguir a Jesus fielmente e obter os benefícios de seguir a Cristo,
Prepare-se para tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Jesus não esconde dos discípulos aqui que a eles também está destinado uma porção de sofrimento e de perseguição. Eu vou citar 3 textos aqui que provam isso. João 15, 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. E o último texto, 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, essa é a realidade da caminhada cristã. Jesus venceu perdendo, entregando a sua vida, sofrendo as agonias do Calvário. O discípulo não é maior do que o seu Senhor. Por que a gente acha que a gente vai vencer de outro jeito, se o nosso próprio Salvador nos deu um modelo que devemos seguir as suas pisaduras? Jesus venceu perdendo, e a imagem do Cristo vitorioso, ressurreto, passa pela cruz do Calvário. O texto até de Colossenses 2,15, que o pastor citou aqui, que Cristo expôs ao ridículo as potestades e triunfou sobre eles na cruz, Colossenses 2,15. Cristo venceu através do sofrimento, através da morte. E por que é que nós imaginamos, então, que vamos alcançar vitória de outra maneira? É quando nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e vivemos em função dele, que os benefícios da cruz de Cristo são atribuídos, imputados a nós como resultado da nossa fé naquilo que ele fez, na sua pessoa maravilhosa, o Deus encarnado, homem e Deus, e na sua obra consumada na cruz do Calvário. E aí, irmãos, nós então chegamos na terceira cena, na última cena, que é o ato, né, que mostra a visão de Bartimeu. E é isso mesmo que você acabou de ouvir. Por mais estranho que isso possa parecer, nós temos nesse trecho a visão de Bartimeu. E esse trecho das Escrituras, irmãos, relembrando, nós estamos analisando 3 visões. Nós vimos a visão de Cristo, a visão dos seus discípulos, do grupo seleto dos discípulos, dos 2 que fazem parte dos 12, e a visão de Bartimeu. E por que isso é estranho? Porque Bartimeu, o texto diz que ele era cego, né? Mas no meio dessa passagem toda, excetuando Jesus Cristo, que é o modelo, é o padrão, né, da visão de experimentar a vida, como deve ser feito isso, ele, Bartimeu, é o que está enxergando melhor. Porque Bartimeu, irmãos, ele era um homem miserável. O texto diz que ele tinha uma deficiência física, que tinha, principalmente em Israel, né, na Idade Média, naquele período, no Oriente Médio, né, ele era cego, tinha uma implicação social, ele não conseguia prover para si mesmo, não conseguia trabalhar, ele necessitava de favores alheios. E o texto diz que, além de cego, ele era pobre, obviamente isso tinha relação. E ele vivia jogado, então, nas calçadas de Jericó, à margem da sociedade, mendigando e sobrevivendo das esmolas daqueles que andavam pelas ruas da cidade. E além de cego, irmãos, e pobre, Bartimeu era um anônimo. Aí você pode estranhar, né? Mas como anônimo? Tem o nome dele aí, né? Não aparece aí Bartimeu. Então, os comentaristas dizem que Bartimeu não é um nome próprio. Por exemplo, como tem Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas. Isso era um título do pai dele, né? Ou seja, Bartimeu é filho de Timeu. Então, na verdade, ele era conhecido pelo nome do pai, mas o nome próprio dele não aparece aqui. Então, lembrando, ele era deficiente, ele era pobre, era um anônimo e era tratado como um incômodo para a sociedade. O texto diz que quando Bartimeu tentou ser visto por Jesus, quando Jesus estava passando então por Jericó, a reação das pessoas foi tentar calá-lo. E essa provavelmente não foi a única vez que isso aconteceu, porque frequentemente, irmãos, infelizmente, é assim que às vezes nós tratamos pessoas que têm pouco a oferecer. A gente cala, a gente despreza essas pessoas. Bartimeu, então, ele era um miserável, mas ele não esconde isso. Bartimeu é um homem profundamente consciente da sua miséria. A prova disso é que ele mendiga, ele sabe que ele precisa disso. E ele faz algo, irmãos, que é dificílimo para nós fazermos. Já percebeu, irmãos, como nós temos dificuldade para pedir para as pessoas fazerem alguma coisa para nós? E por que isso, então, é tão difícil? É porque nós temos essa tendência de achar que nós vamos conseguir resolver todas as coisas sozinhos, na força do nosso braço. E Bartimeu sabe que ele é miserável, então ele mendiga. Ele pede porque ele precisa, e aí ele clama por misericórdia. E o texto diz que na caminhada,
em direção a Jerusalém. Jesus passa por Jericó. Bartimeu, então, toma conhecimento, né, de que o Filho de Deus estava lá, mas ele não podia fazer muita coisa, afinal, ele era cego, Jesus estava acompanhado pelos discípulos e uma multidão. Como é que ele vai chegar, então, até Jesus Cristo? E aí o texto nos diz, então, irmãos, que ele faz a única coisa que ele pode fazer. Ele grita. Ele diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, esse pedido de Bartimeu é um pedido de fato fabuloso, principalmente quando nós comparamos com o pedido anterior de Tiago e João. Consegue perceber aqui o contraste? Vamos lembrar. Tiago e João, eles então desfrutam de uma vida saudável, caminham com o mestre, eles têm uma condição econômica boa, pelo menos melhor do que esse cego. Eles eram conhecidos pelo nome, pelos discípulos, né? Eles tinham um nome, Tiago e João, e faziam parte desse grupo seleto de 12 homens que vão entrar para a história, por serem, né, pertencentes ao grupo do Messias. Eles, então, se aproximam de Cristo, cheios de direito, achando que têm direito, como se ainda não tivessem recebido o suficiente, e pedem glória, pedem herança no reino de Cristo. E aí você tem agora Bartimeu, um homem miserável, deficiente, mendigo, anônimo, visto como incômodo pelas pessoas, e ele está aqui, e ele só pede, né, ele enxerga melhor do que os discípulos. E, irmãos, vamos pensar aqui, se de fato o pedido de Tiago e João estivesse na boca de Bartimeu, talvez a gente até relevasse, né? Poxa, esse homem já sofreu tanto na vida, deixa ele pedir um pouco de glória, deixa ele pedir um pouco de alento, né, de consolo. Mas, quando ele se aproxima de Cristo, ele se vê, mesmo sendo cego, de forma correta. Ele se vê como alguém que não tem direito. Ele simplesmente diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse homem sabe quem ele é. Mais do que isso, ele sabe quem Cristo é. E o pedido de Bartimeu não revela apenas a sua visão correta a respeito dele mesmo, mas revela a correta visão que ele tinha de Jesus. Ele chama Cristo de filho de Davi. Irmãos, essa não é uma expressão qualquer, não. No Antigo Testamento, essa é uma expressão que está relacionada com o Messias. O que Bartimeu, então, faz quando ele declara Jesus, filho de Davi, é reconhecer que ali, naquela rua empoeirada de Jericó, estava passando o Salvador da humanidade. E Bartimeu, então, sabe quem ele é, ele mesmo, sabe quem Jesus Cristo é e sabe qual é a sua maior necessidade. Irmãos, pensem comigo aqui de novo. Você está diante da oportunidade dada por Jesus Cristo de expressar o seu desejo. Lembrem que Tiago e João, eles queriam, né? Eles estavam loucos para que Jesus falasse, assinasse um cheque em branco com o pedido deles, lembra disso? Aquilo que Tiago e João queriam, literariamente falando, de certa forma que Marcos diz que acontece com Bartimeu. É Jesus quem procura Bartimeu e declara, que queres que eu te faça? Em outras palavras, o que eu posso fazer por ti? Tiago e João disseram, compromete-se conosco, Cristo, com o nosso projeto. Jesus chega para Bartimeu e diz, fala o que posso fazer por ti. Agora, meus irmãos, imagine-se então no lugar de Bartimeu, diante dessas palavras de Cristo. Você pode pedir qualquer coisa. Será que a gente não ia usar essa oportunidade para nos vingar daquele que nos desprezaram, né, quando a gente era mendigo? Ou você não usaria isso para pedir riqueza, para compensar todos esses anos de agrura, de sofrimento e humilhação? Mas, sabe o que esse homem mendigo, cego, faz? Bartimeu se dirige a Jesus e diz, mestre, eu só quero ver de novo. Ele sabia, irmãos, qual era a sua maior necessidade. E ele sabia que não tinha a ver com relação ao seu passado ou com outras pessoas. Ele sabia que a sua maior necessidade era enxergar corretamente de novo. E ele, então, portanto, não desperdiça a oportunidade de Cristo. E ele diz, mestre, eu só quero voltar a ver. E o texto diz, aí no verso 52, que Cristo atende o pedido dele. E Bartimeu, então, passa a enxergar. E ele segue Jesus em direção a Jerusalém. E isso, irmãos, é muito significativo. Bartimeu, ele não retorna de imediato para a sua própria casa, assim que a sua visão é restaurada. Ele não queria se separar daquele que havia concedido essa misericórdia de conceder a visão novamente. Imediatamente, Bartimeu, então, dedicou ao filho de Davi, a Jesus Cristo, que havia operado esse milagre, os seus novos poderes agora que ele teve a sua visão restaurada. E a sua história, olha que belo, irmãos, esse mendigo, ele então diz, olha como a expressão que as Escrituras terminam na postura, comovente numa expressão, e seguia Jesus estrada fora.
Lembrem o início do texto, versículo 32. Os discípulos de Cristo, o grupo seleto mais próximo do Messias, estão tomados de apreensão e com Cristo em direção a Jerusalém. Aqui tinha um recém-miserável, que assim que tem os seus olhos abertos, ele vai e segue Jesus estrada fora. Irmãos, volta aí os seus olhos de novo, eu falei verso 32, se puder projetar aí. Nesse texto, Jesus diz que os seus discípulos estavam caminhando com ele em direção a Jerusalém, correto? Já falamos isso aqui. Como estava o coração, então, desse seleto grupo de seguidores de Cristo? Eu já mencionei, estavam tomados de apreensão, mas Bartimeu, recém-curado, se dedica a Cristo e se junta a eles na caminhada para Jerusalém. E, meus irmãos, vamos lembrar, Jerusalém é um lugar de sofrimento. Ir para Jerusalém na companhia de Jesus é muito arriscado, mas Bartimeu coloca os pés na estrada do sofrimento junto com Jesus. E Bartimeu faz isso, preste atenção nesse detalhe aí, tendo abandonado tudo o que tinha e deixando tudo o que ele tinha para trás, ao contrário do jovem rico. O jovem rico é nesse mesmo texto, acho que a partir do verso 17, que Cristo faz, vende tudo, abandona e me segue, e o jovem sai triste. Aqui tem um recém-miserável, cego, mendigo, anônimo, que Cristo cura, ele deixa para trás a única coisa que ele tinha, que era a capa, e ele segue Cristo em direção ao caminho do sofrimento, em direção a Jerusalém. Então, irmãos, a gente percebe como Bartimeu, depois de curado, serviu a Cristo, caminhando com ele, para passar pela via dolorosa, para passar voluntariamente pelo sofrimento, juntamente com Cristo. Mas depois, encontrar a glória que aguarda a todos aqueles que caminham com o Filho de Deus. Irmãos, que contraste lindo que Marcos está estabelecendo aqui nessa passagem. Os 12 discípulos, que aparentemente não têm qualquer problema de visão, não enxergam bem. Eles têm uma visão incorreta de si mesmos, uma visão incorreta de Jesus e uma visão incorreta da principal necessidade deles. Mas Bartimeu, o cego, antes mesmo de ter os olhos abertos, ele vê, como nenhum outro. Antes mesmo de ter os seus olhos físicos curados, ele vê com os olhos da fé. Ele vê, enxerga com os olhos do coração. Afinal, ele sabe quem ele é, ele sabe de quem Jesus é, e ele sabe que ele precisa de Jesus em sua relação com ele. Meus irmãos, esse texto não deve servir para que a gente exalte Bartimeu. Esse texto diz a respeito de Cristo, como Cristo, ele é condescendente, como ele é misericordioso. Ele está aqui indo para Jerusalém, pela terceira vez os seus discípulos desprezando, querendo glória, e ele chama à parte e exorta os seus discípulos, e é isso que ele faz conosco aqui nessa noite também. E isso mostra também em Bartimeu como Cristo trabalha nos terrenos mais inférteis para produzir a luz do Evangelho nesses corações inférteis. E assim, irmãos, isso também é um lembrete para nós. Familiaridade com Cristo não implica necessariamente visão correta do reino e dos valores de Deus. Que tenhamos misericórdia, peçamos misericórdia a Deus na nossa caminhada. Discípulos cegos, Bartimeu, um cego desprezado em Jericó, ele vê muito melhor do que aquele grupo íntimo de Cristo. E, irmãos, vou partir agora para as aplicações finais. Nós estamos aqui no início de ano, janeiro de 2025, é um momento bom para a gente revisar a nossa vida, as nossas prioridades e os nossos objetivos. Então, pergunte a si mesmo, minha visão de quem Deus está alinhada com a palavra de Deus? Minha visão de mim mesmo é realista? Ela é bíblica? Meu relacionamento com Deus reflete o que Ele espera de mim? E se você não sabe responder bem essas perguntas, irmãos, eu quero dar algumas sugestões básicas aqui para ajudá-lo a refletir e ajustar essas áreas na sua caminhada com Cristo. Primeiro, siga o exemplo de Cristo, se submeta à vontade de Deus. Aprendamos com Jesus a clamar, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Talvez, irmãos, você esteja passando aqui alguma aflição de enfermidade, desemprego, problema de relacionamento, o que quer que seja. Confie na providência de Deus. Lembre-se que Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Submeta-se à vontade soberana de Deus. Ele faz todas as coisas visando a sua própria glória e a nossa santificação, a nossa edificação. Não desperdice, então, irmãos, a oportunidade de se deleitar em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. E sonde o seu coração, veja se não há alguma antipatia secreta
contra a providência de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sujeite-se ao seu Deus, pois são os planos dele que serão realizados. A segunda aplicação, reavalie a sua visão de mundo e a sua forma de viver. Negue-se a si mesmo, viva para Deus, procure servi-lo com mais entrega, com mais zelo e com mais coração. Abandone as conveniências pessoais, dedique-se ao Senhor e à sua igreja, abandone essa falta de compromisso que você tem com Deus muitas vezes, achando tempo para tudo, exceto para ser dedicado e fiel a Ele. Deixe de lado o seu desejo por reconhecimento, sua ambição por aplausos e o desejo por glória terrena, como estavam aqui Tiago e João. Manifeste a sua gratidão, servindo-o de coração alegre. Que o verso 45 desse texto, de Marcos 10, esteja nas suas resoluções, nas nossas resoluções de 2025, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E que sirvamos, pois, ao Senhor com alegria, como o texto de 1 Coríntios 15 diz. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pergunte-se a si mesmo, né? Estou vivendo para a glória de Deus ou para satisfazer o meu ego? E por fim, a última aplicação, ore por convicção de pecado. Reconheça que você depende de Deus, assim como Bartimeu tinha essa clareza. Pergunte-se, estou buscando a Cristo acima de tudo? Reconheça a minha necessidade dele diariamente? Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51, 3. Que esse texto também faça parte da nossa caminhada. E que nós reconheçamos a nossa miséria e a nossa total incapacidade de fazer progresso na caminhada cristã sem Cristo, porque Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Que o Senhor nos conceda então, irmãos, graça para enxergar a vida com a visão correta, submetendo-nos à sua vontade, vivendo para a sua glória e reconhecendo diariamente nossa total dependência dEle. Que Deus nos abençoe.